Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Coreia do Norte anunciou no dia 29 de novembro que o míssil lançado por eles em caráter de teste é capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos. Em resposta, o Pentágono informou que o míssil não representou ameaça ao país. O ocorrido pode ter aumentado ainda mais o clima de tensão entre os dois países. André, do ponto de vista espiritual, o que esse momento representa ao mundo? Amadurecimento. Agora, nós precisamos levar em consideração que trata-se de uma queda de braços, né? Porque o regime norte-coreano ele sofre sanções impostas pela ONU, pelos Estados Unidos, enfim. E estas sanções estão sugando os recursos do Estado norte-coreano, né? Então, eles não conseguem fazer negócios com muitas nações, eles quase que dependem exclusivamente do regime chinês, né? Agora, nós não devemos nos preocupar com isso, porque isso já aconteceu algumas vezes ao longo da história humana. Eu me lembro, em 1962, quando Khrushchev era o líder da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? E os irmãos Castro e o Guevara eram os comandantes de Cuba, e instalou-se em Cuba um grande arsenal de mísseis intercontinentais, mísseis balísticos com potencial. Foi a primeira vez na história humana em que realmente houve um grande risco de que houvesse uma guerra nuclear. Nós vivemos dias muito intensos, né, por parte dos estadunidenses. O presidente era o Kennedy, mas, em verdade, nós vivemos a época onde o ter nunca foi tão importante. Então, ganhar poder e ganhar recursos, ganhar dinheiro, fazer negócios é o que está, talvez, em primeira grandeza entre as nações. E ninguém ganha dinheiro com uma guerra nuclear. Ninguém vai vender tratamento para uma guerra nuclear. Simplesmente dizima-se, a quantidade de armas nucleares que existem seria o fim da humanidade na Terra. Ninguém ganharia dinheiro com isso. Agora, amadurecimento especialmente em relação aos estadunidenses. Aos norte-coreanos, enfim, eles não têm direito a nada, é uma sociedade completamente corrompida, número 1 em corrupção do mundo, lá nada se pode, eles vivem uma carência de tudo, inclusive de liberdade. Agora, os estadunidenses não, trata-se da excelência da democracia, por assim dizer, e colocar um indivíduo como aquele para mandar naquela nação. Então, trata-se de uma grande oportunidade que os estadunidenses, a nação mais poderosa do planeta, amadurecer e escolherem melhor quem eles querem ter como comandante-chefe da nação deles, né? E o que nós podemos dizer a respeito do posicionamento e do regime político da Coreia do Norte? Os regimes socialistas, eles são responsáveis pelos maiores genocídios humanos, né? Todas as vezes que nós dizemos
que o Estado precisa mandar em tudo e em todos, né, nós abrimos mão da sociedade ser a própria protagonista da sua história, depositamos todo o poder em figuras centrais, eles se julgam onipresentes, e o Estado é a manutenção dessa estrutura no poder. É o que acontece no regime norte-coreano. Enquanto a Coreia do Sul vai muito bem em todos os principais índices, em contrapartida, na Coreia do Norte a gente tem muito pouca informação sobre o que ali existe, a completa ausência de liberdade e a escassez do todo. Então só isso já nos aponta. Vamos pensar nesses regimes, vamos pensar como é que está a Venezuela. Está bacana a Venezuela? Eu vejo alguém fugindo dos Estados Unidos para Cuba. Será que alguém foge dos Estados Unidos para Cuba? Né? E a URSS, as repúblicas soviéticas, como é que estão? Né? Caiu. Talvez a única exceção seja a China, até porque a China ela é o socialismo mais capitalista que tem no mundo, porque é um país extremamente produtivo, fazendo negócios com o mundo inteiro, né? Um socialismo que faz negócios, é um comunismo que faz negócio com os Estados Unidos. Então, quer dizer, o regime, o capitalismo está morto, né? Agora o socialismo, esse já devia ter morrido há muito tempo. Está na hora da gente pensar numa terceira via, terceira via onde o amor seja a bandeira defraudada em prol da coletividade. E acredito eu também que estava na hora de nós cuidarmos dos nossos vizinhos. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as mazelas da África, nem tampouco para os absurdos da Ásia, para as mazelas de alguns cantos da América do Sul. A globalização nos traz essa grande bênção. Quando nós começamos a nos estruturar nos grandes centros urbanos, o que o rico faz? Ele vai para um condomínio com câmeras, com cerca elétrica, com segurança. Ele compra um carro blindado, né? E assim ele achava que estava seguro. Só que uma hora ele sai do condomínio, uma hora ele sai do carro. E aí o camarada que não teve uma boa educação, que mora ali numa comunidade, que foi privado de tudo, pode ser aquele que lhe efetuará um roubo, por assim dizer. Este fenômeno está fazendo com que nós, enquanto sociedade, cuidemos dos mais necessitados, até por egoísmo, para que os mais necessitados não venham ali adiante a nos roubar ou a nos trazer algum tipo de violência. A mesma coisa na política internacional. Antigamente a gente entrava num país, colonizava esse país, tirava toda essa riqueza desse país e acabou. Agora não. Agora, se nós invadimos um país, colonizamos esse país, se nós permitimos que um regime ali se instale e pratique as maiores barbáries contra essa população, alguns membros dessa população podem dar um jeito de vir até o nosso país. E o que está acontecendo na Europa? A Europa, durante muitos anos, colonizou boa parte da América do Sul, da Ásia, da África. Hoje, quase como uma lei de causa e efeito, o terrorismo leva o terror para a Europa. Como que um grito coletivo dizendo assim, olhe por essas nações, leve a democracia a essas nações, erradique a fome, a pobreza, o desequilíbrio social, leve a segurança até essas nações. Então, estava na hora, de forma coletiva, é difícil fazer isso do ponto de vista da política internacional, mas estava na hora de dar um jeito em nações como a Coreia do Norte, como a Venezuela e outras tantas, como a própria ilha de Cuba. Eu tive a oportunidade de ir a Cuba, um lugar belíssimo, onde pode-se tudo menos ter-se liberdade e onde a miséria é universal. Todos ali são miseráveis, né? Eu tive a oportunidade de ir à casa de uma médica e na geladeira dela tinha uma garrafa de água, 2 tomates e 2 ovos, que é a mesma coisa que vai ter na geladeira de alguém que é um gari. É preciso contextualizar essa relação do gari e da médica e do médico, né? Num país democrático, embora as pessoas, quando não encontram um bom nível
familiar, educacional, cultural na infância, ainda assim se arvorarem de sacrifício, de estudo, de não desistência, de perseverança, de fé, elas podem se tornar pessoas muito bem-sucedidas na vida, né? Isso num país democrático. Em Cuba, não. Em Cuba, o conhecimento, a formação está acessível a todos. Então, aquela criatura que entende que quer ser gari, é uma opção dela, né? Aquela criatura que entende que quer ser médico, também é uma opção dela. É natural que quem debruce-se de forma maior, com sacrifício, com perseverança, que se entregue, que tenha melhores benefícios ali adiante. Afinal de contas, buscou mais, foi mais atrás da sua própria formação. E muitas dirão assim, é um absurdo, porque muitas pessoas não têm acesso não têm condições de buscar esta formação. Ora, nós tivemos um presidente, um ex-presidente, que nasceu no Nordeste, é semi-alfabetizado, por assim dizer, se tornou presidente da República do Brasil. Ou seja, esse cara, embora ele não buscou a formação escolar, ele trabalhou, ele acreditou, ele fomentou as suas crenças, né? Foi à frente de movimentos, deu a cara para bater. Ele mostrou que uma criatura, quando quer vencer na vida, mesmo não tendo os melhores índices educacionais e nascendo em regiões absolutamente carentes, pode conseguir muito. Ou seja, o que nos impulsiona a sermos criaturas melhores é justamente a busca de melhores condições de vida. Quando nós tornamos tudo igualitário, nós estamos contribuindo para a desordem, para a bagunça, para que não haja a entrega individual de cada um na sua própria manutenção. Então, André, qual é a responsabilidade social e também espiritual dos líderes políticos? Pensar na coletividade, né? O líder estadunidense é um completo irresponsável e aquele camarada pensa apenas e tão somente nele próprio, na manutenção do seu poder, não tem habilidade de política externa nenhuma. Aliás, não tem habilidade de política interna, está perdendo o apoio de membros do seu próprio partido, mas, sem dúvida nenhuma, cabe às nações mais poderosas pensar até de forma egoísta. Vamos ajudar as nações mais necessitadas, vamos ajudar a libertar a Coreia do Norte daqueles malucos, né? Até para que a Coreia do Norte não cause problema para nós todos. Seria muito melhor que eles tivessem ótimas qualidades de vida nos lugares onde eles habitam, onde eles nasceram, onde eles convivem. Enquanto os líderes das nações, enquanto os cidadãos destas nações não exigirem de seus líderes que pensem na coletividade planetária, nós estaremos expostos aos absurdos, por exemplo, do socialismo. E com base nesse duelo Coreia do Norte e Estados Unidos, você acredita que possa vir existir uma terceira guerra mundial? De forma alguma, né? Nós precisamos levar algumas coisas em consideração. A primeira delas é que o comandante-chefe do planeta Terra se chama Jesus. E esse cara é perfeito, ele não perde uma, ele não erra uma, né? Essa história de livre-arbítrio é uma das maiores balelas e mentiras que é propagada aí, né? Nós todos somos destinados à felicidade, à paz, à luz, ao crescimento, né? E se algo de forma individual possa ser feito, ou mesmo coletiva de uma nação, para impedir esse crescimento de todos os navegantes do planeta Terra, Jesus não permitirá que tal se dê. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!